O desenho Masha e o Urso é uma série de animação lançada em 2009 na Rússia. A narrativa é inspirada em um conto folclórico muito popular no país, que tem esse mesmo nome e foi passado de geração para geração. A série animada, que já foi traduzida para 25 idiomas e transmitida para mais de 100 países, conta a história de uma menina chamada Masha e de seu amigo Urso, que faz tudo para protegê-la dos perigos. Só que a história original não é tão bonitinha assim, não. Era uma vez um velho e uma velha que tinham uma neta chamada Masha. Um dia, alguns amigos de Masha decidiram ir à floresta colher cogumelos e frutas e foram até a casa dela para convidá-la para partir nessa aventura com eles. "Por favor, vovó e vovô", disse Masha, "deixem-me ir para a floresta", pediu a menina. "Você pode ir, mas fique perto dos outros e não os perca de vista. Caso contrário, você poderá se perder na floresta, minha neta", responderam os avós de Masha. Diante dessa autorização, Masha e seus amigos partiram em direção à floresta para caçar cogumelos e frutas. Ela estava muito feliz e passava todo o tempo da forma como mais gostava, se divertindo, brincando, cantando, enquanto passeava. Ela estava tão feliz que nem percebeu que já estava se deixando levar e que a cada passo que dava se distanciava mais de seus amigos e colegas. Quando finalmente viu que estava sozinha, ela começou a gritar e chamar por seus amigos, mas, infelizmente, ninguém a ouviu ou respondeu aos seus apelos. Completamente perdida, Masha não teve saída a não ser tentar buscar ajuda ou retomar a trilha que já havia percorrido. Ela já estava ficando desesperada, pois não saberia como reagir caso tivesse que lidar com alguma situação fora de controle. Além disso, seus avós a estavam esperando e poderiam estar preocupados com ela. Foi nesse momento de aflição que Masha deu de cara com uma pequena cabana. Movida pela curiosidade, ela decidiu caminhar até lá e bater na porta. Masha chamou por várias vezes, mas não obteve resposta. E você acha que ela desistiu e foi embora? Nananina, não. Masha notou que a porta estava entreaberta, empurrou e conseguiu abri-la. Ela entrou na cabana e sentou-se em um banco perto da janela. "Eu me pergunto quem mora aqui", ela pensou. O que Masha não poderia imaginar é que naquela cabana morava um urso enorme e feroz, que só não estava ali naquele momento porque havia saído para caminhar na floresta. Quando viu a casa vazia, Masha deve ter ficado muito feliz, pois a cabana poderia servir como abrigo. Porém, a felicidade dela durou pouco, até a noite, para ser mais exato. Quando o urso voltou para casa, ele notou que havia algo diferente. Usando seus sentidos aguçados, o animal conseguiu perceber a presença de Masha. Quando viu a garota, ele não pensou duas vezes e partiu para cima dela e tentou atacá-la. Foram momentos muito tensos, mas Masha conseguiu se esquivar e quando o urso já estava ficando cansado, ela teve uma grande ideia. "Senhor urso, eu sei fazer tortas de frutas e eu poderia muito bem fazê-las todos os dias." Com essa carta na manga, Masha barganhou sua sobrevivência e convenceu o urso a não matá-la. Contudo, é claro que esse, entre aspas, favorzinho não saiu barato. O urso concordou sim em não devorá-la, mas ela permaneceu como prisioneira, sem poder voltar para casa ou mesmo passear pela floresta. "Agora eu nunca vou deixar você ir", disse o urso. E foi então que Masha passou a sofrer todos os dias com essa situação. "Você nunca deve sair sem mim", ele disse a ela, "porque se você sair, eu vou te pegar e te comer." Então Masha pensou em como ela poderia fugir do urso. Tudo ao redor era floresta e não havia ninguém para perguntar qual caminho seguir. Ela ficou matutando por um tempinho até que teve uma excelente ideia. Menina esperta. Naquele dia, quando o urso voltou da floresta, Masha disse a ele: "Senhor urso, por favor, deixe-me passar um dia na minha aldeia. Quero levar umas tortas bem gostosas para a minha vovó e para o meu vovô." "Não, isso não vai adiantar nada. Você vai se perder na floresta e poderá fugir. Mas se você me der o que quer dar à sua vovó e ao seu vovô, eu mesmo levo", disse o urso. Isso era tudo o que Masha queria ouvir. Ela assou algumas tortas, colocou-as em um prato e, pegando uma cesta muito grande, disse ao urso: "Vou colocar as tortas na cesta e você pode levá-las para a minha avó e para o meu avô. Mas atenção, você não deve abrir a cesta no caminho e também não deve comer nenhuma das tortas." "Muito bem",
Dê-me a cesta, disse o urso. Ao sair na varanda para se certificar de que não estava chovendo. Enquanto ele estava fora, Masha aproveitou o momento e entrou para dentro da cesta, cobrindo-se com as tortas. O urso entrou e lá estava a cesta pronta para ir. Ele a pegou, amarrou-a nas costas e partiu. O urso seguiu pela floresta caminhando por uma trilha longa e sinuosa. Por fim, ele se cansou e sentou-se para descansar. Se eu não descansar meus ossos, acho que eu vou morrer. Então eu vou sentar num toco e vou comer uma torta, disse o urso. Nesse instante, Masha gritou da cesta. Eu estou te vendo. Não pare para descansar no toco de árvore e nem mexa nas tortas. Assustado, o urso pensou ter ouvido coisas e continuou sua viagem. Que garotinha esperta Masha é, disse o urso. Ela está sentada no alto de uma árvore e está longe, mas vê tudo o que eu faço e ouve tudo o que eu digo. Ele se levantou e caminhou ainda mais rápido do que antes. Quando chegou à aldeia, o urso passou a procurar pela casa onde moravam o avô e a avó de Masha. Não demorou muito e ele encontrou o imóvel. Impaciente, o urso bateu com toda a força na porta para chamar a atenção dos avós de Masha. Knock, knock! Abra o portão, ele gritou. Eu trouxe algo para você de Masha, ele gritou. Mas os cães da aldeia farejaram o urso e correram para ele de todos os quintais, ganindo e latindo. O urso se assustou, largou a cesta perto do portão e saiu correndo o mais rápido que pôde sem olhar para trás. Diante desse alvoroço, os avós de Masha chegaram ao portão e viram a cesta. O que tem na cesta? Perguntou a senhorinha. O avô de Masha levantou a tampa, olhou e não acreditou no que viu. Para sua grata surpresa, lá estava Masha, sã e salva. Masha e seus avós se abraçaram intensamente, comemorando de forma calorosa esse reencontro tão esperado. Esse é o conto original, que é bem mais pesado do que o desenho animado, por tratar de temas como escravidão e violência, ou seja, bem longe da versão que retrata uma linda amizade entre a garotinha Masha e o urso. Mas existe uma outra história, dessa vez real, que é bem mais sinistra e macabra, e inclusive inspirou o conto folclórico russo. Tudo aconteceu há mais de 200 anos, por volta de 1820, na antiga Rússia czarista. Masha era uma garotinha inocente que vivia em uma pequena vila do interior do antigo Império Russo. Naquela época, obviamente, não existia televisão, rádio ou qualquer outro meio de comunicação de massa que não fosse o jornal impresso. Por isso, para se divertir, as pessoas costumavam se reunir para contar histórias. Durante esses momentos, a garotinha Masha ouvia muitos causos que os adultos contavam a respeito da vida nas grandes cidades e, principalmente, a respeito das novidades trazidas pelo circo. E os ursos foram, durante um bom tempo, uma das principais atrações circenses. Até porque antigamente não existia um debate tão concreto em torno das péssimas condições às quais os animais eram submetidos nas arenas. Por isso, a presença de ursos, leões e demais bichos era intensamente explorada, ao ponto de os ursos fazerem de tudo um pouco, até mesmo andar de bicicleta. À medida que Masha ouvia histórias sobre as façanhas que os ursos realizavam nos picadeiros, mais ela ficava interessada em ver tudo isso de perto. Certo dia, um circo chegou à pequena cidade na qual a menina vivia com a família e esse sonho se tornou algo palpável. Os olhinhos de Masha brilharam assim que ela soube dessa notícia e não teve jeito. A garotinha insistiu tanto que seus pais não tiveram escolha senão autorizar o passeio e acompanhar a garotinha até o circo. Em um dado momento, Masha aproveitou que seus pais estavam distraídos assistindo às apresentações para sair à procura dos ursos. Ela queria vê-los de perto, tocá-los e, quem sabe, até andar de bicicleta com eles. Afinal de contas, eles pareciam ser muito fofos. E assim, Masha foi caminhando de olhos ligados em tudo o que acontecia para ver se tinha mesmo conseguido se desvencilhar de seus pais até ficar frente a frente com a jaula dos ursos. Nesse instante, ela sentiu uma pontinha de frustração, já que, obviamente, os animais estavam trancafiados por questões de segurança. Mas Masha era uma menina muito esperta, e ela não iria sair daquele circo sem conquistar o seu principal objetivo, brincar com os ursos. Foi então que ela percebeu que a chave da jaula estava em cima de uma mesa e não pensou duas vezes antes de libertar os ursos. Ela pegou as chaves, abriu a porta e adentrou a jaula. Nesse momento, o urso foi com tudo para cima da menininha e começou a devorá-la ferozmente enquanto ela gritava incessantemente, de uma forma que as pessoas que estavam no circo conseguiram ouvir sua agonia. Na mesma hora,
Os funcionários do circo saíram de arma em punho na busca pela menina. Eles tentaram agir rapidamente para evitar o pior, mas quando chegaram até o local, Masha já estava morta. Ela teve seu corpo dilacerado pelos animais. Com gosto de sangue na boca, os ursos ficaram incontroláveis. Os trabalhadores do circo tentaram contê-los de diversas formas, mas nada do que fizeram surtiu efeito. Por isso não restou saída senão atirar nos animais. Todos os ursos foram mortos. Pois é, de forma indireta, essa tragédia que realmente aconteceu lá na Rússia inspirou a criação do conto folclórico e, posteriormente, o surgimento do desenho animado que, finalmente, deu à menina Masha um verdadeiro final feliz.